Tudo começa quando Damila comenta com muita firmeza para Cenise e Aga que o primeiro jantar de Nedim precisava ser perfeito. Ela explica que aquele deveria ter sido um momento especial para a família, mas acabou da pior forma por causa de uma simples faca. A tensão é evidente. Cenise fica completamente em silêncio, tentando processar tudo, enquanto Aga decide que é melhor ir embora. Diante disso, Damila corre para acompanhá-lo até lá fora. Quando chegam à porta, ela pergunta ao pai por que ele está agindo daquela maneira, lembrando que, como família, sempre se deram bem. Aga tenta acalmá-la, dizendo que aquilo são apenas questões de casamento, momentos difíceis que acontecem, mas garante que ele e a mãe dela vão resolver. Cenise observa os dois pela janela, preocupada e sem coragem de intervir. Damila, insistente, continua fazendo perguntas, até que Aga chama para um canto mais afastado e pede para ela ficar tranquila. Mesmo assim, Damila afirma que a mãe não pode ficar sem aliança, temendo que aquilo resulte em uma separação real, algo para o qual ela não está preparada. Cenise, do lado de dentro, olha para a própria mão, refletindo sobre tudo, e conclui que talvez precise agir. Ela então se aproxima dos dois. Percebendo a aproximação da mãe, Damila diz que vai deixá-los a sós para conversarem. Cenise, já diante de Aga, pergunta com ironia se Damila o interrogou. Aga quer saber por que ela foi até ele, já que estava de saída. Cenise comenta que ele não deveria ir embora, afinal era a primeira noite de Nedim de volta em casa. Aga insiste que ficará em um hotel próximo. Cenise argumenta que não há necessidade disso e reclama que ele sequer perguntou sobre o anel dela, nem porque ela havia se trancado no quarto. Aga então questiona se ela se trancou por causa dele ou de Nedim, e explica que não teve nada a ver com sua ida até lá. Ele diz que apenas ocultou algumas coisas, e Cenise rebate, dizendo que ele está tentando arrumar uma forma bonita de dizer que não mentiu. Pronto para partir, Aga se ajeita para ir embora, mas Cenise tenta detê-lo, afirmando que Damila não vai aceitar saber que ele assinou os papéis do divórcio. Aga revela que Cenise também assinou, algo que a deixa ainda mais desconcertada. Sem prolongar a conversa, ele entra no carro e vai embora, deixando Cenise completamente desacreditada, sem reação. Enquanto isso, Senki pensa nas palavras de Semere, que pediu para ele fazer o que fosse certo para si mesmo. Depois de refletir, ele decide seguir na direção de casa. No quarto, Nedim se lembra dos momentos com Semere, especialmente quando ela o levou para longe de tudo. Nesse instante, Senki aparece dizendo que só passou para ver como ele estava. Nedim pergunta se foi Aga que mandou, mas Senki explica que não. Mesmo assim, Nedim provoca, dizendo que antes ele fazia tudo isso pelo pai. Senki, um pouco desconfortável, pergunta se ele se lembra de algo. Nedim afirma que, apesar de não se recordar de tudo, é impossível esquecer como as pessoas fazem os outros se sentirem. Senki fica sem palavras, e sem saber como reagir, diz que só queria ver como ele estava e ameaça sair. Nedim, porém, comenta que aos poucos tudo voltará à memória. Senki volta e pergunta sobre a cadeira de rodas, querendo saber por que ele ainda não se desfez dela. Nedim explica que mantém a cadeira por um motivo claro, para não esquecer quem tem culpa. A resposta deixa Senki completamente abalado. Ele sai do quarto e vai direto para o jardim, tentando se recompor, enquanto Nedim observa tudo pela janela. Cenise, ainda em choque, olha para os papéis de divórcio no quarto, como se esperasse acordar de um pesadelo. Pouco depois, Nedim se aproxima da porta do quarto de Semere. Ele pensa em abrir, hesita, enquanto do outro lado Semere está deitada, incapaz de dormir. Quando se levanta e também fica diante da porta, com a mão na maçaneta, ela decide desistir e volta para a cama. Nedim respira fundo, retorna ao seu quarto e se senta na cadeira de rodas, pensativo. Na manhã seguinte, Senki está conversando com Cenise e pergunta se ela não acha estranho que Aga tenha realmente concedido o divórcio. Cenise diz que o pior será quando Nedim começar a se lembrar de tudo de verdade e torce para que isso demore. Senki diz que talvez Nedim não queira que demore, afirmando que ele sofreu muito com ela por muitos anos. Completa dizendo que talvez ele tenha um plano, assim como ela tinha, para se livrar dele, e talvez essa seja a hora da vingança. A fala deixa Cenise completamente paralisada. Nesse momento,
Nedim está no carro olhando fotos da família, quando o motorista avisa que chegaram ao destino. Seniz diz a Senki que não vai se fazer de vítima e, quando ele pergunta o que ela pretende fazer, ela responde que Aga é quem tem o poder, então terá que recuperá-lo. Seniz diz que não poderá enfrentar Nedim como ex-mulher de Aga, ou eles perderão a guerra antes mesmo de começar. Enquanto isso, Aga está no carro relembrando a forma como Senki tratou Semeri no jantar. Ele decide que chegou a hora de tomar as rédeas da situação. De longe, ele avista Seniz e Senki juntos e manda o motorista parar o carro. Senki pergunta à mãe como ela pretende mudar de atitude tão rápido. Seniz explica que não é ela quem vai mudar, e sim Aga. Senki não entende, mas o pai se aproxima e interrompe a conversa. Seniz se despede rapidamente. Aga pergunta sobre o que eles estavam falando. Senki responde que era sobre o divórcio e, quando tenta explicar as intenções da mãe no início de tudo, Aga diz que ela estava apenas testando. Senki quer saber por que ele não impediu aquilo, e Aga responde que, em um casamento, não pode haver espaço para esse tipo de situação. Ele orienta o filho a levar aquilo como um aprendizado de vida. De volta à mansão, Damila caminha rumo ao quarto de Nedim querendo ensinar algumas coisas a ele. Quando entra, percebe que o primo não está lá. Nurten explica que ele saiu, mas que não contou para onde ia, apenas parecia ser algo importante. Enquanto isso, Semeri está no consultório da psiquiatra de Nedim. Chorando, ela desabafa sobre o jantar da noite anterior. A doutora diz que a entende e ressalta que, mesmo que Nedim pareça bravo, a presença dela é importante. Semeri diz que não tem certeza disso, mas afirma que vai ajudar o quanto puder, até o momento em que precisar se afastar. Nesse instante, Seren chega com Nurten ao consultório, e a recepcionista pede para aguardarem. Semeri sai da sala e cumprimenta Nurten. A avó pergunta por que ela falou com a doutora antes da irmã. Semeri responde que queria conversar com ela. Seren pergunta se a irmã não vai cumprimentá-la, e ela apenas diz um oi e sai. Seren pede para a avó esperar 5 minutos e vai atrás dela. Com ironia, Seren pergunta por que Semeri está esperando o ônibus, insinuando que a esposa de Senki não tem motorista. Semeri pergunta se ela foi atrás dela só para isso ou se foi para falar sobre a ligação que Senki fez ou sobre o teste de paternidade. Seren então pergunta se ela vai se divorciar, dizendo que a mãe delas comentou sem querer. Ela pede que Semeri não se irrite, mas comenta que Seher ouviu Senki dizendo que queria o divórcio e que ela se negou. Semeri diz que isso não é da conta dela. Seren afirma que a mãe está preocupada e se oferece para irem juntas à mansão, para tentarem salvar seus casamentos. Semeri pergunta se ela realmente acha que ajudará para que ela volte com Nedim. Seren responde que não quer que ela volte com o marido e comenta que pensou que pelo menos o sobrinho amoleceria o coração da irmã. Semeri diz que não, revelando que não quer Seren com Nedim outra vez. Uma van chega, e Semeri vai embora, deixando Seren furiosa. Logo depois, Semeri liga para Senki e deixa um recado dizendo que a mãe dele já sabe do divórcio e que eles precisarão decidir o que dizer. Em outro ponto, Aga conversa com Senki e pergunta se ele realmente lutou tanto para se casar e agora quer se divorciar. Senki propõe um acordo. Ele continua com Semeri e o pai continua com Seniz. Aga diz que sabia que, quando começassem a falar disso, tudo iria piorar. Ele comenta que antes não percebia, mas agora vê o brilho nos olhos apaixonados do filho. Logo se culpa, dizendo que isso pode ser por causa do teste de paternidade. Senki diz que não é, tentando se explicar, mas Aga o interrompe, dizendo para não falar nada. Ele conclui que os Karasai não se deixam vencer facilmente e afirma que o filho vai superar esse problema com Semeri. No consultório, Seren diz à doutora que Semeri acabou de sair e provavelmente falou mal dela, já que está obcecada por Nedim e chegou a sequestrá-lo no dia do casamento. A doutora responde que está ali para falar sobre Nedim, não sobre a irmã. Seren diz que seria melhor que ela e Nedim estivessem ali juntos. A doutora então deixa claro que sabe o que Seren fez com Nedim. Seren afirma que aquilo é invenção da irmã, mas a doutora revela que não foi Semeri quem contou, e sim o próprio Nedim. Isso deixa Seren completamente sem reação. Na mansão, Seniz pega os papéis do divórcio, pensando em algo,
e vai em direção ao quarto de Damila com o celular na mão. A garota está falando ao telefone. Cenis finge estar em uma ligação também e comenta que não quer envolver os filhos naquilo, principalmente Damila. A jovem escuta tudo. Cenis volta para o quarto, mas Damila segue imediatamente, perguntando por que a mãe está chorando. Cenis tenta disfarçar dizendo que não está chorando e esconde os papéis. Damila pergunta o que ela está escondendo. Cenis diz que não é nada e pede para ficar sozinha. Damila se recusa, pede para a mãe parar de atuar e pega o papel de suas mãos. Quando lê o documento, fica completamente chocada e pergunta se aquilo é mesmo um documento de divórcio. Enquanto isso, Seren insiste para a doutora que Nedim mentiu, afirmando com convicção que tudo aquilo era invenção de Semeri. Ela tenta justificar suas atitudes dizendo que, às vezes, ficava estressada com ele, mas que a culpa era da gravidez. A doutora, surpresa, pergunta se ela realmente está afirmando que o marido mentiu. Seren se irrita imediatamente, perde a paciência e diz que, se a doutora não acredita nela, então não sabe nem por que foi chamada para estar ali. Ela se levanta para ir embora, mas a doutora responde calmamente que espera que Seren tenha compreendido o que foi dito. Sem pensar, Seren afirma que já entendeu tudo, dizendo que ela e o bebê não fazem parte do caminho de Nedim, e sai, visivelmente alterada. Logo depois, a doutora finaliza a sessão. É então que Nedim sai de uma sala ao lado e comenta que gostaria de ter participado da sessão de Semeri. A doutora explica que, no momento, o foco precisa ser a esposa dele e admite que ela tem muitos problemas com a realidade. Antes de encerrar, pede que Nedim garanta que não permitirá mais que ninguém o use. Ele responde com firmeza que não deixará. De volta para casa, Cenis conversa com Damila e diz que deveria tê-la preparado para tudo aquilo, mas que ainda tinha esperança de que Aga não assinaria o divórcio. Ela desabafa dizendo que ele não se importa mais nem com o casamento nem com o lar deles. Diante disso, Damila explode de raiva, dizendo que já está cansada de tudo, e sai furiosa à procura do pai. Cenis tenta disfarçar, pedindo para a filha não ir, mas também não faz esforço real para impedir. Damila atravessa a casa gritando pelo pai, deixando Nurten e Seher assustadas com a situação. Cenis vai atrás da filha, que sai para a área externa, justamente no momento em que Aga está chegando. Damila, em choque, coloca o documento de divórcio no vidro do carro dele. Aga desce imediatamente, e ela grita dizendo que o pai quer destruir a família deles. Cenis, tentando controlar a situação, diz que esse tipo de problema não se resolve daquela forma. Aga pede que a filha mantenha calma, garantindo que vai reunir a família para conversarem. Mas Damila, completamente tomada pela raiva, se recusa a ouvir e rasga todo o documento na frente dele. Nesse momento, Senki chega e presencia a cena. Aga tenta acalmar a filha, lembrando que ela já não é mais uma menina. Damila responde que realmente não é, mas que continua sendo filha dos dois, e sai dali. Senki vai atrás dela imediatamente. Mais tarde, Aga está sozinho na casa de campo. Ele olha fixamente para os pedaços do documento rasgado e para a aliança de Cenis, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Enquanto isso, na mansão, Cenis consola Damila, que chora sem parar. Por outro lado, Semeri e Senki estão em um restaurante. Ele comenta que o pai preparou aquele jantar para tentar salvar o casamento dos dois e reclama que Aga não deveria se intrometer. Senki também lembra que a mãe dela disse que ela deveria fazer de tudo para recuperar a família. Ele ri, mas logo fica sério e afirma que será muito triste se um dia descobrirem que ela fez tudo aquilo apenas para ficar perto de Nedim. A fala deixa Semeri completamente séria. De volta à mansão, Nedim treina sozinho para usar a faca corretamente à mesa quando Seher chega trazendo um lanche. Ela diz que gostaria de conversar com ele, aproveitando que a casa está vazia. Nedim pergunta onde todos foram, e ela responde que Semeri saiu para jantar com Senki. Ele fica abalado com a informação e diz que está cansado, mas Seher insiste para que conversem um pouco. Ela explica que veio em nome de Seren. No restaurante, Senki diz para Semeri beber algo, mas logo começa a zombar, insinuando que ela tem medo de acabar indo direto para o quarto de Nedim depois. Ela manda que ele pare, mas ele continua,
dizendo que agora Nedim já consegue andar, está bonito, e pergunta se ele é o dono do coração dela. Semeri perde a paciência, levanta da mesa e sai. Senki vai atrás, segura o braço dela e diz que, se ela quer continuar casada com ele, terá que aguentar certas coisas, assim como ele também aguenta. Ela pergunta o que exatamente ele precisa suportar estando casado com ela. Como ele não responde, ela conclui que imaginava que não era nada e vai embora, deixando-o pensativo. Enquanto isso, Seher insiste com Nedim que só quer pedir para ele pensar com carinho, explicando que Seren está realmente arrependida. Usa o exemplo de Damila, dizendo que a menina está tentando salvar o casamento dos pais. Seher lembra que o filho de Nedim já está prestes a nascer e pede que ele apenas considere dar uma oportunidade. Nedim fica completamente pensativo, absorvendo tudo. E se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like.